Se você bem lembra, quando você... Quem que estudou a quarta série? Quarta. Levanta a mão. Levanta a mão, crente. Isso. Você sabe que todo ano que termina em 0 é o término de uma década. E todo ano que começa com o número 1 é o início de uma década. A década vai de 2011 até 2020. E agora se inicia uma nova década, de 2021 até 2021. Então hoje não é o primeiro domingo do ano, é o primeiro domingo de uma década. Um domingo que você pode definir como será a sua década. Um domingo que você pode, daqui em 2030, você olhar para trás e ver quem você era e quem você é. Por exemplo, você era alguém em 2011, em 2020 você foi uma outra pessoa totalmente diferente. E hoje nós vamos falar sobre isso. Sobre o seu trabalho no Senhor nessa próxima década. Amém. Atos 15:16 diz assim: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-lo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, aleluia. Essa palavra aqui de Atos 15, verso 16, historicamente falando, antes de a gente entrar na mensagem, ela é conhecida como o primeiro concílio, né? Foi quando os apóstolos se reuniram para saber o que fariam com os gentios que estavam aceitando a Cristo. Porque a igreja no primeiro século era composta de judeus e judeus helênicos, judeus que tinham nascido em Israel e judeus que tinham nascido na Grécia e por ali. E tinha muitos gentios. O que eram gentios? Eram pessoas que não tinham ascendência judaica, mas estavam aceitando o Messias. Pessoas que culturalmente não andavam no caminho dos judeus, mas estavam aceitando o Messias. Então estava tendo algumas brigas ali, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. E Tiago, irmão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele pega a Torá, o Ataná, o Antigo Testamento, ele vai ler em Amós. Essa passagem está em Amós, não sei se é Amós 8, eu não vou lembrar o capítulo agora. E fala do tabernáculo caído de Davi. Ele estava falando para que todo ser humano precisava ser restaurado em Deus através de Jesus Cristo. Então o contexto histórico era um trabalho que eles deveriam fazer para que toda a humanidade viesse para Jesus Cristo. Tanto aqueles que já estavam no caminho e não tinham aquela cultura, como aqueles que viriam. Então ele estava dizendo o seguinte: precisamos reedificar essas vidas, precisamos levantar essas vidas, porque essas vidas estão vindo para Yeshua ou para Cristo, como nós falamos, entendendo que eu e você temos esse tipo de missão de reedificar a tenda de Davi que está caída na vida de muitas pessoas. O que aconteceu em 2020 paralisou o planeta, paralisou sonhos, paralisou chamadas. A incerteza que se colocou sobre a face da terra trouxe medo, desconforto, trouxe até apostasia no coração de muitas pessoas. O inimigo, eu sei que vai parecer estranho o que eu vou falar, o nosso inimigo, ele é um ser formidável, porque ele executa bem o trabalho que foi entregue a ele. Desse jeito aí. A função do diabo, Satã, Samael, o anjo da morte, só é pelejar contra você e causar desequilíbrio em você. A função das trevas é causar desequilíbrio em você. Tanto que se você perder qualquer coisa, você fica logo desesperado. Se algo que você considera seguro, se você perde isso, você fica desesperado. Se você vê que vai perder o casamento, vai
que existe um Deus no céu que tem o controle de todas as coisas. O desespero lhe cega, mas a sua fé mostra que há um Deus totalmente poderoso. Por isso, se quando houve a virada do ano, muita coisa que você tinha, hoje não tem mais. Se eu fosse você, glorificava o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Porque se Deus não permitiu que algo lhe acompanhasse, porque aquilo certamente iria atrapalhar a grande obra que Deus vai fazer através de você nessa próxima década. Você não é mais aquela pessoa da década passada. Deus vem deixando a década finalizar, vem estreitando você, vem posicionando você, porque essa década que inicia nesse mês, eu ia falar hoje, mas nós já estamos no dia 3. Agora que essa década que está iniciando, você estivesse totalmente livre para cumprir o propósito para o qual você nasceu. Aleluia! Eu estava falando numa live que às vezes nós seres humanos, não vou falar nem nós crentes, né? Nós seres humanos esquecemos que quando nós fomos feitos, nós já começamos vencendo batalhas. Por exemplo, quem estudou ciência aqui no primeiro grau vai lembrar que foi ensinado quando nós somos colocados dentro do corpo da nossa mãe, através de uma relação sexual do nosso pai com a nossa mãe, entre 300 a 500 milhões de espermatozoides começam uma corrida junto comigo e com você, amém? Você sabe desse negócio. Passa o tempinho, a galera cansa, tal, etc. Sobra ali de 200 a 300, mas você está ali, correndo, até chegar ao útero. Você sabe que para nascer, você tem que vencer, não tem que vencer para chegar ao útero? Só entra um ali, irmão. Se for gêmeo, se divide. Se unir no meio do caminho, eu vou me colar em você, tá? Quando nós chegar lá, cada um pro seu lado, vai tristeza. Mas é só um. Então você começou disputando com milhões, venceu centenas e hoje você está aqui. Você não tinha olhos, você não tinha pé, você não tinha nada, você só tinha um sentido. Que em hebraico essa palavra vai ser parecida com a palavra, com o verbo ema, que é o verbo para fidelidade, que dá a palavra emuná, que é fé. Aí você vence essa primeira guerra. Só que depois que você nasce, você cresce, você, em vez de continuar na dependência de Deus, igual você estava no ventre da sua mãe, você coloca dependência em pessoas. Você que está anotando, escreva isso. Se você coloca dependência de pessoas, você tem a convicção que em algum momento você vai se decepcionar. E você tem que ser maduro quando isso acontecer. Então, quando o Eterno falou lá em Amós, o apóstolo Tiago, irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, repete aqui que Deus vai levantar a tenda caída de Davi. A gente sabe que é um contexto muito maior nisso, mas ele está falando de restaurar a glória dele, a adoração dele, o ministério dele, a palavra dele, dentro de mim, dentro de você. Aleluia. E através de nós alcançarmos outras pessoas que por todo esse compêndio de morte, 2020 foi um ano de morte. Para você ter mais convicção ainda, foi no final de 2020 que a Argentina assinou lá que o aborto lá está liberado. E houve um culto, eles falam que foi festa. E houve um culto a uma deusa da magia. Tá? Não vou ficar falando o nome aqui, porque senão o crente vai caçar na internet, sabe como o crente é. Aleluia. Né? Em aula, quando eu dou aula eu falo, mas aqui não é aula. Fazendo uma oferta no fim do ano para a morte aqui na América Latina. Mas só que o Brasil é o maior país aqui da América do Sul. Nós somos o maior país. Um país que confessa, irmão, aleluia, Jesus Cristo como Senhor. Um país que confessa a vida como senhorio sobre ele. Aleluia. A morte chegou até a fronteira, mas não atravessou, porque há pessoas que oram. Há pessoas que ergueram tenda de adoração dentro de si, dentro dos seus lares. Porque quando você entrega a sua vida, o seu dia, o seu trabalho, tudo quanto
exércitos, considerai o vosso passado, refletis sobre o que tem feito, ou vai dizer assim: vede o vosso caminho, onde está o seu coração, está o seu caminho. Eita. Aleluia. E ele diz: subi sem demora ao alto e traga madeira. Deus está falando: olha, eu preciso reparar vidas, mas para reparar essas vidas há necessidade de ter madeiras. Aleluia. Porque quando o profeta Ageu profetiza isso, Deus falando sobre o templo que estava destruído, e para reedificar o templo, a primeira coisa que eles precisavam reedificar era o altar. Mas para reedificar o altar, precisava haver madeira. Aleluia. E quem estava em Jerusalém não eram os ricos. Os ricos tinham sido levados para a Babilônia. Eram os pobres, eram os simples, eram os que não tinham nada. Mas para esse que não tinha nada, ele falou assim: ó, sabe por que vocês recebem um saco furado? Vede como está a minha casa. Era Deus falando assim: ah, mas Deus, eu não sou nada, eu não estou ninguém. Os ricos foram para a Babilônia. Era Deus falando: o problema é seu. Quem está aqui é você. Os ricos têm nome, você é improvável. Então vocês que são improváveis, subam ao monte, tragam madeira, edifiquem a minha casa. Eu me alegrarei e nessa casa o meu nome será glorificado. Aleluia! Porque Deus sempre fez, pode ler o Antigo Testamento, através de improváveis. Aleluia. Por isso que eles deixaram remanescentes sem nada, e eles reclamando da sorte deles, em vez de olhar: poxa, Deus nos deixou aqui nessa terra. Então, se Deus nos deixou aqui, nós temos uma obra para fazer. A maioria das pessoas olha para a sua própria sorte, condição financeira. Ah, mas Deus tem tanta gente rica. O problema do rico: Deus escolheu você para ser um reparador de casas, um reparador de vidas. Porque às vezes você não tem uma condição financeira forte, mas você tem uma fé capaz de proporcionar milagres poderosos na vida de pessoas. Já viu o seu testemunho de vida? Já viu das coisas que você passou? Já viu das coisas que foram geradas através de vocês? Olha aí. Porque quando Deus fala assim: ó, suba com pressa, porque Deus vai acelerar na sua vida a partir de hoje. Você que tem uma chamada, se prepare. A década de voar por ali, a década de ser inconstante, uma hora eu sou crente, outra hora eu não sou, outra hora eu estou dando glória a Deus, outra hora eu estou no bailão do Guga. Isso ficou em 2020, irmão. Agora Jeová vai acelerar o chamado. Eita! Para um vai ser tranquilo, para outro vai ser um estreito tremendo. Entendeu? Mas Deus vai acelerar. Porque Deus te chamou para ser um reparador de vidas. Meu Deus! Deus quer reparar altares que estão caídos, irmão. Tem gente presa dentro de casa em prisão sem grade por causa desse maldito Covid até o dia de hoje. A pessoa vai para a praia, vai visitar parente, vai comer churrasco na casa dos outros. Falou em vir se unir para adorar a Deus da crise, coceira, desmaio, espirro. Sabe o que é isso? É prisão sem grade. Ele está preso não no corpo físico, ele está preso na mente, na psique, na alma, no nefesh. Aleluia! E isso precisa ser quebrado através de quem? De você. Por isso que ele fala: tragam as madeiras. Aleluia! Edifiquem. Sabe o que é edificar, irmão? Nem sempre é ter uma palavra julgadora, mas ter uma palavra de sentido. Tá certo que para mim, sou carioca, o sentido é diferente de vocês. A minha esposa mesmo fala que muitas das vezes, amor, parece que em vez de você falar, parece que eu sei que você está incentivando, mas parece que você está brigando, porque carioca vai falar assim: ó, meu irmão, levante, sacode a poeira e dá a volta por cima. Que negócio é esse? Jesus é fraco agora? Deus é fraquinho, que não pode. Ai meu Deus, eu estou assim, socorro. Que negócio é esse? Você não serve a Buda, Maomé, sei lá, a Zeus. Você serve ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus que é Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Deus que chegou para você e falou: você está me chamando porque há um mar na minha frente. Toca nessas águas, está me chamando? Eu
não te deu um cajado? Está clamando a mim por quê? Eu te dei um cajado, toca disso aí, ó. Eita! Aleluia! É esse o Deus. É esse o Deus que falou: Josué, os teus inimigos já estão derrotados. Aí Josué: então o sol vai ficar parado no lugar um ano outro. Primeiro eclipse da face da história da terra. Aleluia! O Deus que enviou um anjo para estar com Daniel, quando Daniel estava lá dentro da caverna. O leão não fez jejum, o leão estava realmente correndo de fome. Só que tinha um anjo ali. Ele é maluco de encarar um anjo. Não tem essa heresia, ele não tinha cheiro de lote, tinha cheiro de carne, ele estava suando, ele estava com medo, irmão. Aleluia. Mas o anjo foi, tanto que até o rei Querido falou: Daniel, será que o seu Deus não enviou um anjo? Irmão, quando você dá bom testemunho, quando você é um crente firme, quando você é um crente de peleja, até um ímpio sabe que Deus vai mandar um anjo para te livrar. Glória seja dada a Jesus. Deus estava falando para aquele povo para restaurar, porque aquela casa estando restaurada, Deus ficaria alegre, o nome dele seria glorificado. Entenda que o teu chamado nessa década é ser um restaurador. Aleluia. É encontrar pessoas que um dia carregaram a glória de Deus, parou por algum motivo e puxar ela de novo para a casa do Senhor. É através do seu trabalho, através da sua estrutura, através do seu negócio, você trazer pessoas para o reino. É esse o papel. A década passada já passou. Deus permitiu que durante 10 anos você fizesse o que você queria. Agora você vai fazer o que Ele quer. Aleluia. Ele está falando para você: edifique a casa. Edifique a casa. Edifique a casa. Essa casa, irmão, que estava quebrada, depois que ele tinha edificado, se tornou um templo da glória de Deus. Foi. O templo que Deus falou que a glória, a segunda casa, que está escrito assim: desta segunda casa é maior do que a primeira. Em tamanho era menor que o templo de Salomão, mas em glória, e até em glória humana, porque foi gasto todo, ela foi maior. Você se preocupa muito com coisas simples, vida, meu Deus, eu sou mãe solteira, que vai ser? Quando eu encontrei a Márcia, aí em 2009, Márcia era viúva, 2 filhos, e as pessoas achavam que nada ia acontecer na vida dela, apesar dela ter sido profetizada que ela ia casar com o pastor, né? O ex dela não era crente, mas se fosse também não ia ter problema, porque quando chegasse lá em cima, eu fui primeiro, não mandei ninguém morrer, querido. A Bíblia diz que os últimos serão o quê? Então pronto, se fosse primeiro não tem problema. Márcia na dela, bombinhas, irmão, eu nunca tinha pisado por esse lado. Tudo pronto, movido para vir para a Holanda, depois para a França. E Deus me trouxe para cá e estou casado com ela há 10 anos. Aleluia! Porque quando você aguarda no Senhor, Ele vai trazer um esposo ou uma esposa para somar. Por isso que as pessoas não têm que estar com pressa. Ai meu Deus, socorro, eu estou com o Ruger, eu não vou casar. Para esse demônio. Fique tranquilo. Aleluia. Fique tranquilo, irmão. As mulheres crentes são lindas. Fique tranquilo, irmãs. Não vai casar, não vai dar lugar ao demônio que você gosta de tiro, essas coisas do capeta, não. Ore, que Deus vai trazer alguém para lhe honrar. Como mulher, como pastora, porque vocês têm chamado, louvado seja o nome do Senhor. A bênção vem. Mas enquanto isso não aconteça, exerça seu ministério, edifique vidas. A Thaís está aqui, a Thaís. Eu vi o testemunho dela lá foi no Instagram, que botou a foto, né, e tal. Porque, irmão, quando você se coloca na posição, Deus vai sempre fazer você chegar em primeiro lugar. Sem derrubar ninguém, sem passar a perna de ninguém. Sabe por quê? Você é um reparador. Porque crente às vezes tem crise, né?
vida. Lógico que vão fazer contra a vida. Tu é crente. Você é crente, irmão. Sempre vão fazer algo contra a nossa vida. Aí, em vez de você ficar arrumando que zumba, irmão, se manter na posição, eu sou um restaurador, eu vou vencer, Deus está na minha frente, as coisas vão dar certo, eu vou mostrar no meu trabalho que eu sou o melhor funcionário, aleluia. Sabe por que sempre judeu ganha prêmio Nobel? Porque dentro da Torá tem um conceito assim: você pode ser alguém. Eu vou falar uma profissão que geralmente as pessoas acham que é baixo, não é. Porque se você limpa algo de alguém, você é um mentiroso. Há um conceito da Torá que diz: tudo quanto você fizer, faça o melhor possível, porque isso agradará a Deus. Aleluia. Só que muitas das vezes a gente, o inimigo, sabe que através do seu trabalho você vai edificar vidas. Ele começa a lhe perturbar. Aí você: não, meu patrão está rico demais, eu vou fazer de qualquer maneira. Você está quebrando um conceito bíblico. Por isso que Deus chamou aquele povo pobre para edificar a casa, para aquele povo entender o seguinte: vocês podem estar pobres hoje, mas são vocês que vão edificar a minha casa. Irmão, eles edificaram a casa do Senhor, a terra voltou a ser frutífera. Aquelas pessoas que eram os pobres da terra se tornaram pessoas prósperas e abençoadas. As nações que antes passavam por ali, balançavam a cabeça zombando, como está escrito lá em Lamentações, daquela cidade onde o templo estava destruído, quando retornaram, exaltaram o nome do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, porque o templo novamente está de pé. O que Deus está falando para você, e eu quero terminar aqui, é o seguinte: pode ter visto quem você foi até a última década, mas vão ficar surpreso quem você será nessa década. O que Deus tem preparado para você, a terra ainda não conhece o nome. A terra ficará surpresa, as pessoas ficarão surpresas sobre aquilo que Deus fará através de você. Seja grato em tudo que Deus já fez na sua vida. Se posicione como um campeão de Deus sobre a face da terra. Você não é um coitado, você é filho de Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos, Deus. Aleluia! O Deus que caminha no deserto, o Deus que trouxe provisão no deserto, um Deus que preparou uma terra que era infrutífera e tornou-a frutífera por causa de um povo. Você não tem ideia do que Deus pode fazer para você e através de você. Você pode olhar para essa cidade chamada Itajaí, uma das cidades que tem grandes templos, uma cidade que é cheia de pessoas renomadas. Mas se não fizer a vontade de Deus, porque o diabo não tem medo de renome de ninguém. Mas o diabo é um ser inteligente. Quando ele vê pessoas posicionadas, cheias de unção, ele sabe que essas pessoas são ameaça ao plano dele. Nessa década, Deus vai fazer uma separação muito forte. É quem tem medo do inimigo ou quem é uma ameaça ao inimigo. Você quer ser um escravo do inimigo ou você quer ser uma ameaça aos planos dele? Eita! Porque se você quiser ser uma ameaça ao plano dele, você está se posicionando nos céus e dizendo: cumpre minha vontade do Eterno sobre essa cidade. Não tenha medo no futuro. No seu futuro Deus já está, irmão. Deus não vai chegar, não. Deus já está no seu futuro. Deus está no futuro do Theo. Não sei se tem muita criancinha aqui. Deus está no futuro daquela menininha ali com o negocinho rosa. Deus já está no futuro deles, que são o nosso futuro. Deus já está lá. Se Deus está no futuro, do que você tem medo? Ai, o futuro é incerto. Não, o futuro não é incerto. Deus está lá. Aleluia! Aleluia! E para mim, o encontro dele, eu preciso andar para o futuro. E não andar como andei na última década, com medo, sendo vacilante, trocando Deus por qualquer coisa. Mas se posicionando, porque quando esse povo se posicionou, Deus começou a profetizar, virar o desejado de todas as nações. Minha é o ouro, minha é a prata, assim diz o Senhor. Ele estava falando: é recurso que você precisa. Se posicione, que eu vou abrir os
sua empresa cresça, porque a sua empresa terá um propósito. Eu quero recursos para a minha casa. Se posicione, porque o dono do ouro, o dono da prata, vai derramar sobre aqueles que querem ser restauradores de vida. Aleluia! Glória seja dadas a Jesus. Aleluia. É uma década decisiva. Fomos atacados por permissão do Eterno por essa enfermidade. Mas eu lembro muito, irmão, da época da peste negra, que foi uma pandemia também mundial. Por permissão de Deus, porque o inimigo só pode fazer aquilo que Deus o permite que faça. E Deus mudou a história. Nós, os crentes, nossos irmãos judeus, sempre ditaram a história desse planeta. Hoje todo mundo canta a burguesia isso, a burguesia aquilo. Sabe o que eram os burgueses? Eram os judeus que eram pobres e se tornaram ricos. E por não ser de sangue real era chamado de burguês. E nesse meio havia muitos crentes na França, os chamados huguenotes, que causaram, irmão, um tremor na história. Os católicos tremeram. A igreja católica tremeu e tentou matá-los. Por quê? Porque quando você ameaça as trevas vêm com esse espírito de morte. Lembra como a igreja era antes da pandemia? Lotada, cheia de show, LED, uau, aquela coisa arada, né? Lotando estádio, descende, uau, né? Aí o inimigo veio. Cadê o povo que lotava os estádios que não foram para a igreja? Cadê o povo que tomava as ruas e subiram da igreja? Porque a luta separa o fogo que é feito de palha e o fogo que é feito de madeira. Aleluia. A palha consome rápido, mas a madeira permanece firme. Quando a Bíblia fala de brasas, no Antigo Testamento, a brasa era a partir do carvão que era da madeira. Deus está falando: traga-me material sustentável, traga-me a sua fé, edifique casas e o meu nome será glorificado. Essa cidade pode ser transformada por você. Essa nação pode ser transformada por você. Qualquer lugar do planeta pode ser transformado por você. Agora existe uma pergunta: quem há de ir? Quem irá por nós? Foi isso que Deus perguntou quando Isaías, cheio de pecado, todo mamado, Isaías tomava uma pinga que Deus o livre, historicamente falando. No Rio nós falamos uma guaça. Mas mesmo ele todo falou: eis-me aqui, envia-me aqui. Logo um serafim, que é um anjo, é um ser espiritual, celestial, de nível gravíssimo de santidade, irmão. Você não imagina a santidade de um ser daqui. Ele precisou pegar uma tenaz para tirar uma brasa do altar de Deus e colocar na boca do profeta. Nós vamos orar. Eu não sei se vai ser uma brasa, se vai ser azeite, se vai ser fogo. Eu não sei o que Deus vai derramar sobre a tua vida. Mas o que vai ser derramado hoje fará a diferença nessa década. Fica de pé comigo, aleluia. Vem, louvor, aleluia. Xanacandarábia, vem, Isabel, vem, louvar querido, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço que você feche seus olhos e abra suas